Meu pensamento sempre era, não quero perder nada da memória do que eu levantar. Tudo que eu encontrar, eu quero que fique registrado. Então, na medida que eu fui encontrando coisas, eu fui colocando. Washington, para que ele trouxesse a Alagoas, brindasse em 2005 o ABC das Alagoas com 2 volumes e 5.800 verbetes. Foram mais de 20 anos de pesquisa, né, no total? Hoje vai completar este ano 30 anos total do ABC das Alagoas de pesquisa, mas 2005 foi a primeira edição. E foi pelo Senado Federal, foram 2 volumes, né? E foi no lançamento na Academia Alagoana de Letras, na época do Dr. Ebigato Falcão. Esteve presente o presidente da editora do Senado, que era o José Sarney, e que fez um belíssimo discurso dizendo da importância do ABC. Porque ele disse assim, que estariam naquele momento inaugurando o aeroporto, que em 10 anos ele estaria obsoleto. Mas o ABC daqui a 300 anos ainda será consultado. Gisela, é uma homenagem que deixa um marco do reconhecimento, né, de todo esse trabalho, né? Exatamente. Eu tenho certeza que onde ele está muito feliz, porque ele passou os últimos anos aqui e ele adorava Alagoas e esteve na última Bienal em 2023. Eu quero agradecer ao Instituto, ao professor Jaime de Altavilla e todos os membros por essa homenagem. Fazem 2 anos que o professor faleceu, mas o trabalho continua. E essa homenagem é mais uma que ele recebeu, porque ele já foi, e ele tinha muito orgulho de dizer isso, que ele era alagoano por lei, né? Porque ele tinha o título de cidadão honorário de Alagoas, que na época o deputado Francisco Tenório concedeu junto com os demais membros, como também membro do Instituto Histórico, de várias academias, Academia de Palmeira dos Índios, também tem o título cidadão de Palmeira dos Índios, da Academia Alagoana de Letras, Maçoense de Letras, né? Então, é um legado que ele deixou, porque o ABC continua. Em 2015 foi a 2ª edição com 3 volumes, e aí já eram mais ou menos 10.300 verbetes. E hoje a gente sabe que não teria condições de publicar, porque seriam 5 volumes de 500 páginas. E são mais ou menos 12.800 verbetes. E aí nós incluímos na internet e hoje incluímos as atualizações, porque falecimentos a gente atualiza, novas publicações, novos autores, mestres do patrimônio vivo, é uma infinidade de informações e é infinito, é crescente. Quais os desafios de dar continuidade a um trabalho como esse, que traz um peso, né? Uma responsabilidade, né, Gisela? É uma responsabilidade muito grande, é um desafio que eu aceitei. Eu conheci o professor em 2004, passei a trabalhar com ele em 2011. Foi uma honra conhecer, trabalhar, aprender com ele. E aí ele me deixou esse legado. Então, eu dou continuidade. Claro que é um trabalho, como ele mesmo disse, não tem fim, dona Zélia. Tenha calma, dona Zélia, ele dizia para mim. Porque a gente quer incluir tudo e todos. Agora mesmo, este médico, conversando com ele é alagoano, ele tem trabalhos publicados, eu olhei o lápis dele e disse, o senhor vai entrar no ABC. E quero deixar claro, não tem custo nenhum. Aí ele conversando comigo disse que a esposa dele também, alagoana, e tem trabalhos publicados. Ele disse, vai entrar no ABC. Então é isso, é qualquer área do conhecimento, alagoanos, tudo que fizeram no mundo, ou seja, na área da literatura, artistas plásticos, poetas, músicos. Hoje eu trabalho, por exemplo, assim, tem alguns pesquisadores muito relevantes no estado que a gente tem que citar. Ticianelli, tá? Que ele tem um trabalho fantástico, História de Alagoas. O Etevaldo Amorim, tá? Que é do interior, ele é de Água Branca, não recordo agora, mas eu acho que é Água Branca. Me perdoe, viu, se eu estiver falando alguma coisa errada. E também tem o Claudevan Melo, que tem um acervo de músicos alagoanos extraordinário. Então, eu estou trabalhando, inclusive, um livro que ele publicou. Então, é assim, às vezes eu recebo os livros, eu trabalho a inclusão no verbete daquele que publicou, ou então trabalho o conteúdo que eles já pesquisaram. E isso ajuda muito. Tá certo, Gisela. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Muito obrigada pelas informações aqui no L1.
Tá certo. Até Muito uma obrigada. próxima oportunidade. Boa tarde. Emenda Jaime Delta Vila, uma homenagem póstuma a Francisco Reinaldo Amorim de Barros. Senhoras e senhores, o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas sente-se honrado em dar início à sessão solene de entrega da comenda Jaime Delta Vila, destinada a reverenciar, em memória, a trajetória e o legado de Francisco Reinaldo Amorim de Barros, personalidade cuja atuação marcou de forma indelével a vida cultural, intelectual e institucional de nossa sociedade. Esta solenidade é expressão de reconhecimento público, respeito histórico e gratidão coletiva. Para a composição da mesa de honra, convidamos o presidente Jaime Lustosa Delta Vila, já presente na mesa, o vice-presidente Jorge Sarmento Lins Júnior, presidente Luiz Otávio Gomes, vice-presidente e também diretor de Assuntos Institucionais Legal, o consórcio Arnaldo Paiva Filho, também vice-presidente da Academia Alagoana de Letras, e o doutor Rodrigo Amorim, sobrinho neto de Francisco Reinaldo Amorim de Barros. a comenda Jaime Delta Vila, instituída em 2020. De distinguir personalidades que tenham contribuição intelectual, histórica e educacional significativa para a construção e preservação da identidade de nosso povo. Francisco Reinaldo Amorim de Barros destacou-se por sua atuação exemplar, pautada pela ética, pelo compromisso intelectual e pelo amor às causas culturais e históricas. Sua vida foi dedicada ao fortalecimento da nossa alagoanidade, à valorização da memória coletiva e ao incentivo ao pensamento crítico e humanista. Mesmo após sua partida, sua obra, suas ideias e seu exemplo permanecem vivos, orientando gerações e inspirando novos caminhos. Convidamos agora o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, Dr. Jaime Lustosa Delta Vila, para fazer a entrega da comenda Jaime Delta Vila, concedida póstumamente a Francisco Reinaldo Amorim de Barros. Será recebida por seu sobrinho neto, Dr. Rodrigo Amorim. para fazer uso da Palavra, em nome da família de Francisco Reinaldo Amorim de Barros, seu sobrinho neto, Dr. Rodrigo Amorim. Realmente, essa seria a comenda mais importante da vida dele, porque essa era... E ele e 3 irmãs, né, que sofriam de uma doença degenerativa, e ele cuidou delas até o fim, né? E nisso acionei um outro sobrinho que constatou, né, que ele estava, infelizmente, cuidadores estavam dopando ele, e nisso chegou a hora de tirá-lo da cidade do Rio de Janeiro, praticamente, como eu digo, de maneira coercitiva. Titio não pode mais ficar só. O levei para minha casa, para Natal, que é onde eu resido, e nisso ele recuperou a saúde e chegou mais uma vez a hora de trazê-lo, mesmo que de maneira coercitiva, para Alagoas. Então, aqui ele voltou a morar no último ano de vida, em Maceió, em Alagoas, e os senhores deram o que eu jamais, como familiar, jamais poderia dar, que é um fim de vida homenageado, um fim de vida prestigiado, um reconhecimento de um grande escritor. Então eu agradeço de coração a cada um de vocês por ter dado a ele um último ano de vida esplendoroso, que eu, como parente, sozinho jamais conseguiria, e que vocês puderam dar essa alegria dele
para ele no último ano de vida. A cada um de vocês, meu muito, muito obrigado. Muito obrigado. Convidamos, neste momento, o Dr. Jaime Lustosa de Altavila para fazer o discurso de homenagem em nome do Instituto Histórico e Geográfico de... Senhoras e senhores, autoridades, sócios do Instituto Histórico e da Academia Alagoana de Letras, familiares e amigos de Francisco Reinaldo Amorim Barros. As solenidades que não se esgotam no protocolo. Há momentos em que a palavra institucional precisa dar lugar à memória, ao afeto e ao reconhecimento humano. Este é um desses momentos. A comenda do mérito, o professor Jaime de Altavila, meu pai, não é apenas uma distinção honorífica. Ela carrega o nome de alguém que dedicou a vida a compreender Alagoas, a narrar sua história e a preservar a sua identidade. Por isso mesmo, concedê-la significa reconhecer as trajetórias que, à semelhança de Jaime de Altavila, foram guiadas pelo amor à terra e pelos compromissos com o conhecimento e pela fidelidade à memória. Hoje o Instituto Histórico de Alagoas concede essa comenda em memória a Francisco Reinaldo Amorim Barros, um homem que, embora nascido em São Paulo, escolheu Alagoas como lugar de pertencimento, de estudo e de devoção intelectual. A sua infância foi marcada pelo deslocamento, pela convivência entre diferentes paisagens e experiências. Viveu em São Paulo e em Maceió. Teve largos tempos de sua formação humana, repartidos entre Capela, Viçosa, União dos Palmares e Pilar. Foi nesse ir e vir que se formou o olhar curioso, atento e sensível, que mais tarde se transformaria em método de pesquisa para a sua obra. Segundo a sua biografia no site ABC das Alagoas, que é esse trabalho dele, já em segunda edição, ainda menino, iniciou seus estudos no grupo modelo do Instituto de Educação em Maceió. Um episódio aparente banal, uma aventura rural, um burro sem cela nem tratamento médico. Na capital paulista, concluiu o primário, o ginásio e o clássico no Colégio Arquidiocesano, sob a formação humanística dos irmãos maristas. Em 1953, acompanhando meus pais para o Rio de Janeiro, na capital federal, ali ingressa na Fundação Getúlio Vargas, integrando uma das primeiras turmas de administração pública. Não era apenas uma escolha profissional, era o início de uma vida dedicada ao Estado, ao país e às suas desigualdades. Sua vocação intelectual o levou ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB,
espaço de reflexão profunda sobre o Brasil, o seu futuro. Ciência política segue para os Estados Unidos após 1964, e onde realiza pós-graduação em ciência política na Universidade George Washington. Volta ao Brasil com a formação ampliada, mas com o mesmo compromisso de compreender o país a partir das suas raízes. De regresso, passa a lecionar na Fundação Getúlio Vargas, integrando a equipe da Escola Interamericana de Administração Pública. Mais tarde, em 1974, ingressa no Serviço Público Federal, no Ministério da Agricultura. Percorre os cerrados brasileiros, conhece o país profundo, mesmo distante geograficamente. Mantém-se ligado às Alagoas, atuando em projetos que buscavam o desenvolvimento, a justiça e a inclusão. Sua trajetória segue no Senado Federal, onde atua como servidor e assessor, inclusive, da Presidência da República. Aposenta-se, mas não se recolhe. Pelo contrário, é justamente na aposentadoria que realiza um dos gestos mais generosos de sua vida intelectual. Durante 8 anos, como recursos próprios, disciplina silenciosa, obstinação, dedica-se à pesquisa que daria origem ao ABC das Alagoas, publicado em 2005 pelo Senado Federal. Em 2015, a obra ganha nova edição, revista e ampliada, com mais de 10 mil verbetes. Não é apenas um livro, é um verdadeiro monumento à memória alagoana, construindo palavra por palavra, nome por nome, com respeito e rigor. O ABC das Alagoas é a essência de um ato de amor. Amor à terra, às pessoas, às histórias grandes e pequenas que compõem a identidade de um povo. Amor que não pede reconhecimento, mas que hoje recebe de forma justa e necessária o tributo desta casa. Conheci Francisco Reinaldo de Amorim Barro durante um colóquio de institutos históricos no Rio de Janeiro, no Instituto Histórico Brasileiro, em 2001, quando apresentando pelo então presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Dr. Arnon Welling, neste ambiente onde a cultura e a pesquisa pulsam, percebi a sua impressionante paixão por Alagoas. E designamos o mesmo sócio correspondente do nosso Instituto Histórico, no Rio de Janeiro. Missão que aceitou com satisfação. E já em 26 de abril de 2006, recebe a nossa instituição o título de sócio honorário. Quando fixou morar em Maceió, esta casa passou a fazer parte do seu cotidiano. Conviveu conosco quase que diariamente. Estava por aqui 3 dias na semana e convidamos para se tornar sócio afetivo, mas sempre dizia que já era sócio e que colaboraria da mesma forma, e assim o fez. Sempre acompanhado do seu criador, Gabriel, passou os últimos anos de sua vida
colaborando com a nossa instituição. Primeiramente, em nossa biblioteca, quando realizou o levantamento completo do acervo doado pela família do professor Ivan Fernandes Lima. Em seguida, quando fez doação do seu próprio acervo, com publicações de autores alagoanos, que não existiam em nossa coleção. Participante ativo de nossas reuniões mensais e de diretoria, conhecedor de nossas dificuldades financeiras, também contribuiu mensalmente com uma quantia em dinheiro para a quitação de algumas contas de nossa casa, até mesmo depois de sua partida. Ao conceder a comenda do mérito Jaime de Altavila, em memória, o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas reconhece em Francisco Reinaldo de Amorim Barros um intelectual de rara dedicação, um servidor público exemplar e, sobretudo, um alagoano por escolha e por afeto. A sua família, estendemos nosso respeito, nossa gratidão, e que esta comenda seja também um gesto de conforto, a certeza de que sua obra permanece viva e continuará a iluminar o caminho daqueles que buscam compreender Alagoas, amá-la como ele sempre amou. Em nome do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, declaro concedida a comenda Jaime de Altavila em memória a Francisco Reinaldo de Amorim Barros. Muito obrigado a você. Apresentaremos agora uma singela homenagem por meio de vídeo ao nosso consórcio Francisco Reinaldo. E, em razão da posição da tela, os membros da mesa podem ficar à vontade, se preferirem se deslocar para uma posição melhor na plenária, para também poder acompanhar as imagens. Meu pensamento sempre era: não quero perder nada da memória do que eu levantar. Tudo que eu encontrar, eu quero que fique registrado. Então, na medida que eu fui encontrando coisas, eu fui colocando. Ao encerrar esta sessão solene, reafirmamos que homenagens póstumas não são apenas gestos de memória, mas compromissos com o futuro. Ao reverenciar Francisco Reinaldo Amorim de Barros, reafirmamos os valores que ele defendeu e que continuam a orientar nossa missão institucional. Franqueia a palavra para que os amigos e amigas do Francisco Reinaldo, caso queira, prefira, enfim. E o que mais me agradava e me encantava, o professor Jaime falou, era o trabalho que ele fazia de forma humilde. Quantas e quantas vezes, professor, eu estive ao seu lado, vendo o professor Jaime Lustrosa de Altavila convidá-lo para ser sócio efetivo dessa casa. E ele sempre declinou, dizendo: Rio Grande, mas essa homenagem é muito mais do que válida e justa. Francisco Oiticica, com a palavra. Bom dia a todos. Eu sou o Francisco Oiticica Filho, sócio efetivo dessa casa. Eu queria chamar aqui à frente Gisela, por favor. Gisela, essa homenagem, no meu entender particular, é para você também. Eu estendo por conta própria essa homenagem a você, porque eu sei do seu esforço, da sua importância nesse projeto. Muito me honra participar como verbete dessa enciclopédia, desse dicionário onomástico,
desse trabalho tão importante para Alagoas. Portanto, só queria fazer esse registro da importância do seu papel e pensando também no futuro, que eu acho que esse trabalho deverá ir adiante, certamente, por suas mãos. Eu, quando cheguei aqui, perguntei, e o restante da equipe? Deve ser numerosa. Mas ele me disse, éramos nós dois. E não só aqui dentro do Instituto Histórico, também, não só no ambiente de trabalho, mas me encontrava com vocês por aí, né? Então, essa companhia era de todas as horas. Meus parabéns também. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Fico muito feliz em encontrar vários amigos dele aqui. E sei que onde ele está, ele estará feliz. Porque esta era a casa onde ele vinha quase que diariamente fazer pesquisas. E compareceu aqui. E ele amava demais esse lugar. E ele dizia, estou indo para o Instituto. Era todos os dias ele dizia isso. E foi maravilhoso conviver, aprender com o professor Reinaldo, meu melhor amigo de algumas décadas. Muito obrigada, senhores. Bom dia a todos e a todas. Não poderia deixar de falar, como presidente da Academia La Pilarense de Letras, e que tive o prazer de conviver muito com o professor Reinaldo Amorim e Gisela, né? Também grande colaborador nosso lá da nossa academia. Ele organizou, por sinal, lá no memorial de outro ilustre membro deste Instituto Histórico e Geográfico, o doutor Antônio Sapucaia, que se considera pilarense, né? O Sapucaia nasceu em Murici, foi registrado como filho do Rio Largo e se considerava pilarense. Quando eu venho aqui, eu sempre tenho que lembrar dele. E hoje, neste momento especial, eu vejo aqui tantas pessoas ilustres, falar do professor Reinaldo Amorim, era que quase que um parente meu, porque ele é primo do Apolinário, né, Amorim, né, Rodrigo, que mora lá em Jundiaí, São Paulo, nosso conterrâneo do Pilar, né, que na infância ainda convive com ele. E o professor Reinaldo viveu esses momentos também lá no nosso Pilar, dando força, ajudando a biblioteca do Memorial do Desembargador Antônio Sapucaia. Ele e Gisela passavam que quase que semanalmente lá com seus dois cuidadores, eu acho que 2 irmãos, não era isso? Que também ele fazia questão de ir lá ao Pilar. Então, em nome do povo do Pilar, dos membros da Academia Pilarense de Letras, que Deus, paz e luz para ele, como já foi aqui citado, tenho certeza que ele está, caro Rostel Vanderlei, presidente da Academia, ele está presente espiritualmente, se alegrando com esse reconhecimento do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, que o professor Reinaldo Amorim merece muito bem, porque me recordo que quando o conheci pela primeira vez, ele estava recebendo a comenda Mérito dos Palmares, no governo Theo Vilela. Eu estava lá presente, junto com Gisela, e fazemos parte deste mundo aqui da cultura, com tanta gente que eu vejo aqui, como Islânia, Josefina, né, e tantas outras pessoas que eu quero agradecer. E é sempre bom estar aqui nas solenidades, como estive ultimamente com o doutor Claudemiro Avelino, outro grande expoente do Instituto da Academia Alagoana de Cultura. Muito obrigado e parabéns ao Instituto Histórico e Geográfico pela iniciativa. Bom dia a todos. Eu não poderia deixar de falar em nome da Academia Palmeirense de Letras, esta que tanto deve ao amigo Francisco Reinaldo. Sempre quando ele vinha para Alagoas, o que ele mais fazia era ler as notícias de jornal. E foi assim que eu conheci num dos lançamentos de livros meus, quando ele se apresentou e disse que foi através do jornal A Gazeta que tomou conhecimento daquele lançamento e assim estreitamos laços. Quando falei que era de Palmeira dos Índios, ele se interessou logo de fazer-nos uma visita em dia de reunião. E lá estando, ele tomou conhecimento do nosso concurso Prosa e Verso. E numa das vezes da entrega de prêmio, ele lá esteve e ficou embevecido com esse projeto de fomento à leitura e aí a produção de texto que nós fazíamos, não somente na cidade, mas também em todos os entornos das cidades alagoanas. E aí ele sugeriu, eu não vi nenhuma criança, nenhum menino assim, uma criança na faixa do ensino fundamental. Eu disse, mas nós não temos condições
de abranger essa área. Disse, eu vou patrocinar. Então, nós instituímos o concurso Prosa e Verso, que já aconteceu em 11 edições, mas as 3 últimas foram patrocinadas dando essa premiação infanto-juvenil. E foi maravilhoso, porque as escolas públicas começaram a participar e ele estava lá aplaudindo, incentivando, sorrindo e brincando, como ele gostava. Eu conheci também uma fase muito importante dele. Como amigo, ele era brincalhão, e bem que a Gisela sabia, e gostava muito de me provocar. E assim a gente foi estreitando muitos laços. Ele é muito importante, ele é sócio honorário, é sócio benemérito, e já no final ele me pediu um favor. A senhora que conhece os vereadores Jair de Palmeira, vê se consegue para mim um título de sócio, de cidadão honorário de Palmeira dos Índios, porque o pai dele foi palmeirense. Então, Gisela repassou para mim o currículo, né, de vida dele, apresentei ao amigo vereador e fiquei no encalço, claro que na cobrança. E saiu. E quando saiu, ele havia submeteu à cirurgia, e ele ficava, Isvânia, não posso agora, ainda não estou podendo andar direito, estou na cadeira, só quero ir para lá quando eu estiver andando. E sempre a gente conversava, às vezes ele brigava porque eu não tinha ido visitar, eu digo, o senhor se mudou, nem me deu o seu endereço? Aí ele disse, você sempre tem uma desculpa, e era assim, a nossa amizade, e é com muita saudade e muito carinho que eu lembro do professor Reinaldo. E no dia da nossa festa do ano jubilar, em julho, em Palmeira dos Índios, foram os 25 anos de nossa academia, nós pudemos entregar à prima dele, acompanhada da Gisela, esse título de cidadão honorário de Palmeira dos Índios, que nós queríamos muito bem ter entregue em mãos do professor Francisco Reinaldo. Mas ele já o sabia, e tenho certeza que do plano onde ele está, ele aplaudiu e se sentiu muito feliz. Eu não poderia ficar calado. E obrigado, Sérgio, você me encorajou a falar. Obrigada a todos. O professor Magela. Eu conheci o professor Reinaldo lá pelos anos 2003, 2004. E quando ele lançou a primeira edição, lá em Penedo, eu e o Carlito, nós tínhamos organizado a primeira FLI Penedo, e ele distribuiu nas escolas e na biblioteca de Penedo alguns exemplares do livro, do ABC. E não tinha intimidade com ele para falar, e fui encontrando uma forma de dizer, ô professor, não me chama de professor, pode ser Reinaldo mesmo, que é isso? Você está botando uma distância entre a gente? Eu disse, o seu ABC das Alagoas, ou a sua Alagoas, não inclui trabalhador, nem entidade dos trabalhadores. Tem entidade patronal, abolicionista, de toda a natureza, menos trabalhadores, as suas entidades, ou seja, os sindicatos de trabalhadores e lideranças sindicais. Ora, se tem secretário de Estado que não tinha obra publicada, mas estava lá como secretário de Estado, como é que um líder sindical não pode estar no seu ABC das Alagoas? Aí ele disse, então como é que eu faço? Eu disse, eu tenho uma série de verbetes aí, nota de rodapé dos meus livros, e mandei. Aí, por exemplo, está o Rubens Colasso, está lá sinteticamente, mas está lá o Rubens Colasso, está os sindicatos arrumadores e outros sindicatos. Então, ele disse, realmente eu não pensei nisso. Então, pelo menos essa lacuna foi coberta, e espero que as próximas edições se ampliem com entidades estudantis, de mulheres, de trabalhadores, mais ainda, do movimento social que compõe a sociedade alagoana. E
essa homenagem, por mais simples que seja, ela é grandiosa, porque o trabalho que o Reinaldo produziu não é um trabalho para uma única pessoa, com uma ou duas pessoas trabalhando com ele. Isso era trabalho para ter um mundo de gente. Basta ver qualquer coisa na universidade, tem um professor e uma arruma de estagiários, de alunos, produzindo para o único trabalho acadêmico de um professor. Ele sozinho botou aí, inicialmente, 10 mil verbetes, e hoje, sei lá, eu acho que passa de 15 mil verbetes. Então, esse trabalho não é um trabalho qualquer. O Aurélio passou, sei lá, 50, 70 anos da vida dele construindo um monumento que é o dicionário maior e melhor, pelo menos no meu entendimento, da língua portuguesa no Brasil, que é o dicionário do Aurélio. Mas o Aurélio tinha um quê? Tinha um exército de pessoas de todas as áreas pesquisando e trabalhando para ele. Evidentemente que o dicionário do ABC das Alagoas tem uma outra configuração, não é um dicionário da língua, mas é um grande dicionário de Alagoas. E essa é uma monumental contribuição não só para o Instituto Histórico, mas para a sociedade e para os pesquisadores, a obra do Reinaldo. Você viveu uma vida como ele viveu, produziu o que ele produziu, que ele falava de projetos que fez em Pindorama, para angariar recursos junto ao Ministério da Agricultura para Pindorama, que reergueu Pindorama aí nos anos 70, muito mais importante do que Pindorama é o ABC das Alagoas. Porque Pindorama, como um projeto econômico, se viabilizou. E esse projeto dele, ele vai continuar se viabilizando, porque como é um dicionário aberto, e a Gisele vai viver ainda mais uns 50 anos, no mínimo, para tocar esse trabalho, porque ela foi e continua sendo a grande guardiã do trabalho do professor Reinaldo. Mais alguém? Então, por último, eu acho importante citar, o Instituto também acompanha, eu acredito, além dos amigos e amigas que estão aqui presentes, mas também toda uma equipe de apoio que acompanhou e assistiu o Reinaldo nos últimos anos de sua vida. Principalmente os seus cuidadores, que estavam diariamente lá, auxiliando o Reinaldo no que ele precisasse, sob a coordenação da Gisele, obviamente. Então, a gente cita aqui a presença do Gabriel, que é um dos cuidadores do Reinaldo, e que o Instituto rende o reconhecimento a toda essa equipe, porque foi fundamental nos anos finais de sua vida. No mais, muito obrigado a todos e a todas pela presença, e deixamos um grande abraço com as portas do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas sempre abertas para todos. Muito obrigado.